Olá, pessoas, aqui estou eu de novo. Não vou fazer toda a apresentação, que vocês já estão cansados de saber. E hoje à noite, hoje, dia 11/7/2017, agora é 8h17 aqui. Só que aqui é 8h17 e aí eu tô com uma pessoa aqui comigo, um amigo meu chamado Igor, que lá onde ele mora é 7h17, porque ele mora no lendário Acre. Não, mentira, ele não mora no Acre, mas, tipo, mora lá. Enfim, fala aí, Igor, se apresenta pro pessoal. E aí, gente, eu sou de Rondônia, Porto Velho, é bem perto do Acre mesmo. É, hoje a gente vai falar sobre esse anime maldito que é ruim na vida das pessoas, Neon Genesis Evangelion. Sim, e bom, como vocês ouviram, a gente vai nesse podcast falar basicamente só sobre Neon Genesis Evangelion, sobre o anime, mais especificamente de NGE. Então, se você não tem interesse no anime, não te interessa anime, ou não sei, se você simplesmente não assistiu ou não quer saber, eu sugiro que você feche o vídeo, porque esse vídeo não vai ser muito proveitoso para você. Tudo bem que a gente vai falar sobre uma parte filosófica, que Neon Genesis Evangelion tem muita filosofia no anime. E eu acho isso interessante pra caralho. Mas assim, se você não tiver assistido o anime, você não vai entender muito bem. Enfim. Bom, vamos começar então. Cara, tipo, há quanto tempo, Igor, quanto tempo você assistiu o NG pela primeira vez? Cara, 2013, em julho, junho, por aí. Acho que agosto, foi por aí. Aí, velho, tipo, eu não conhecia muito esses animes profundos, deep. Evangelho foi a primeira experiência assim. Quer dizer, tinha Fullmetal Alchemist, mas eu nunca vi algo otimista assim quanto o Evangelho. Uhum. Tipo, quando eu tava assistindo, assim, uma experiência diferente da maioria das pessoas, que quando elas assistem, elas querem dar um tapa no Shinji. Eu vi aquele menino, eu falei, além de eu ficar com ele, eu pensava, porra, uma pessoa pelo menos ia reagir assim numa situação dessa. O cara tá lá no robô, a humanidade depende dele, todo mundo faz pressão nele. Uma pessoa ia reagir dessa forma. Não tem como julgar o moleque, Uhum. entendeu? Sim. É, Tipo, continua. aí foi pro final, o episódio 24, o Hideaki Anno traiu o público legal, velho. Que, tipo, tava começando a ficar interessante depois daquele episódio que o Shinji começa a ter uma introspecção profunda. Tipo, ele tá preso, né, dentro daquele anjo. Uhum. Aí depois começou a ficar quente o anime, velho. Só que aí depois que nossa garota perfeita, o Kaoru, morre, aí espera, sei lá, alguma Garoto. luta profunda. Nossa Aifu. Sim. Garoto, entre aspas. Tipo. Isso não é Aí. verdade, ele é um alien. Alien É. não. É, É enfim. um mutante, digamos assim. E depois você assistiu o anime mais vezes ou só assistiu essa primeira vez mesmo? Duas vezes esse anime. Uhum. Só que a segunda vez foi. Eu prestei bem atenção em vários detalhes que eu não tinha reparado ainda. Tem muito detalhe que, mesmo tô assistindo três, quatro vezes, ainda sai despercebido. Uhum. Sim, sim. Tipo, eu na real eu só assisti uma vez NG, que foi quando que eu assisti? Foi tipo 2 anos atrás, mais ou menos. E aí desde então nunca mais assisti. Eu já pensei em comprar o mangá de NGE, mas não comprei. E tipo, eu assisti meio rápido, digamos assim, então com certeza deve alguma coisa ter passado despercebido pra mim. Especialmente lá pelo meio da temporada de NGE, Neon Genesis Evangelion, que tipo, eu tava começando a achar meio repetitivo, digamos assim, porque todos os episódios de Neon Genesis Evangelion, especialmente tipo do início pro meio, todo episódio era um anjo diferente e aí o Shinji tinha que basicamente entrar no robô e matar o anjo. E aí era Sim. esse o enredo de todos os episódios, matar o robô, aí aparece outro, mata outro robô,
aí outro robô não, outro anjo, aí mata outro anjo e foi mais ou menos isso daí. Eu acho que pra mim, pelo menos, o Neon Genesis Evangelion só começou a ficar realmente interessante, tipo, lá da metade pro fim, digamos assim, que Sim, foi quando começou a ter mais filosofia na história, digamos assim. sim, sim, Evangelion fica bem chatinho, é bem chatinho no começo. Isso não tem como não discordar. Mas, é, tipo, o Evangelion começou assim com um pouco o público. Aí depois de um tempo cortaram o orçamento deles. Aí pode ver que do final pro final, ou pra, mais ou menos pra metade, fica tipo repetindo cena, só que com um diálogo diferente. Uhum, sim, sim. Aproveitaram muita coisa que já estava feita. Porque, tipo assim, além de ser uma puta obra com uma filosofia da hora, também questão de produção é muito boa. Tipo, eles fizeram muita coisa, assim, muita coisa, com pouco recurso. Uhum, sim. E tipo, e se você parar pra pensar, eu até hoje eu já assisti uma quantidade mediana de mangás. E assim, de todos os mangás que eu já assisti, eu acho que Neon Genesis Evangelion, mesmo sendo um mangá de tipo quase 20 anos atrás que o bagulho foi feito, ainda assim é um dos mangás, talvez o mangá até com a melhor qualidade, assim. Tipo, é muito bem desenhado, muito bem feito. É um mangá que foi, tipo, feito há 20 anos atrás, quase. Sim, Então eu acho que, tipo, eles fizeram um trabalho realmente foda. Porque, assim, pra quem conhece anime, pra quem conhece mangá, é inegável, tipo, a importância, o marco que Neon Genesis Evangelion foi na história dos animes. De todos os animes, digamos assim. sim, sim. Bem, tipo, você pode ver que quase todo anime depois de Evangelho tem meio que uma influência, tipo Ataque dos Titãs. O Eren é quase um da vida, aquele parte principal do. Caralho, qual é o nome daquele anime? Ah, Tokyo Ghoul, alguma coisa assim. Também ele é bem parecido com o Shinji. Uhum, sim. Também a estrutura da história, tipo, tu começa assistindo o anime, o teu conhecimento do universo é quase o mesmo do personagem. Personagens, tu não sabe porra nenhuma, e eles também não sabem porra nenhuma também. Uhum, sim. Não sei se isso é uma influência direta de Evangelho, mas eu sempre ligo com o Evangelho essa característica da história do anime. Uhum, sim. E o que eu percebo é que em boa parte dos animes, aliás, eu até pensei uma coisa, boa parte dos animes pegaram, tipo, o Shinji e usam o Shinji como modelo, digamos assim, para personagem principal. Muitos Sim, animes mesmo. E isso que eu tipo, tô querendo uma dizer. coisa tosca até que eu pensei agora é que o exemplo melhor assim de Shinji em um tipo de mangá em específico mano, que bosta que eu pensei. Tipo, o Shinji, a gente vê principalmente o Shinji em animes do tipo Harem, que é tipo Tinha aquele personagem que tipo não também. sabe pra onde que vai. No caso do Harem é tipo, tem o quê? Tem 5, 10 minas querendo dar pra ele e ele fica tipo, que eu faço? Pra onde que eu vou? É, enfim, pra uns rentais assim, digamos assim. Mas assim, o pessoal fica confuso demais com o anime, uma coisa que é sempre conotado com o Evangelion, que é a forma que ele é complexo e confuso. Mas uma coisa que assim, que é uma crítica mesmo que eu acho o Evangelion, é que ele tem muita camada, se tu for ver bem. Tipo, tem a camada do simbolismo, tem cabala, um monte de símbolo cristão e, velho, também a parte política. Tá, ninguém liga pra porra da parte política, mas tem lá. Uhum, Aí confunde mesmo o pessoal, velho. Também essa camada filosófica, introspectiva. uhum, sim. É muita É, ruído de fundo, muita coisa aparecendo e o cara não sabe o que é o anime, o que ele tá querendo tratar. uhum, sim. Eu acho que no caso de Evangelion, eles até que fundem, digamos assim, a parte política do mangá com a parte filosófica, digamos assim. Porque parte dos políticos, digamos assim, do anime, aquela ideia lá do projeto de. Qual que é o nome daquele projeto mesmo? De unir tudo. Instrumentabilidade humana. Isso, a ideia do projeto de instrumentalidade humana. Que na real
É um bagulho que eu vejo até na vida real, digamos assim. É um bagulho que, se você parar para pensar na metáfora do projeto de instrumentalidade humana, eu acho que toda e qualquer forma de política busca isso daí, a instrumentalidade humana, digamos assim. Que seria basicamente unir todas as consciências e fazer com que não existam mais conflitos, com que não existam mais todas as mazelas sociais e tal. Mas Ah, fazendo isso, você também exclui o indivíduo, né? Tipo, você eu exclui toda e diria, qualquer forma de individualismo, digamos assim. diria que isso aí é um humanismo socialista. Sim, sim, isso lembra muito o socialismo. Tipo, unir todo mundo e aí no meio da massa, exatamente, todo mundo vira massa. Ninguém mais é o indivíduo, digamos assim. Eu percebo que existe isso muito no inconsciente popular, digamos assim. Então, no inconsciente popular, todo mundo busca aquilo que é melhor para a sociedade. Mas são poucos os indivíduos que percebem, tipo, a diferença entre eles e a sociedade e priorizam eles mesmos, ou pelo menos, tipo, buscam desenvolver uma maneira de pensar diferente, digamos assim, do social. É, velho. É que tem muita gente que só quer viver bem, sendo só um mais um da massa. Não Uhum, querem procurar e aperfeiçoar sua própria individualidade. uhum, sim. E eu acho interessante pra caramba como que Neon Genesis Evangelion trata o tema da individualidade do indivíduo, digamos assim. Eu acho que o Shinji é o exemplo perfeito do que nós somos em meio ao caos que é o mundo, digamos assim. Sim, sim. O Shinji, tu pode pensar, pode interpretar ele de outras maneiras, mas eu consigo interpretar ele como o otaku japonês misântropo que tenta se isolar no seu próprio mundo, que tem medo de construir relações afetivas entre os outros indivíduos. Aham, Porque ele, sim. pelo, meio que pela vida dele, ele meio que criou defesas para não querer se machucar mais. Ele foi rejeitado pelo próprio pai, ele não teve uma mãe, Uhum, entendeu? sim, sim. E fora a E puta situação que ele tá lá, pilotando um robô para proteger a humanidade. sim, sim. Tipo, geralmente a primeira reação da maioria das pessoas quando vê o Shinji é aquela reação comum, digamos assim, de entra no robô, porra, cala a boca, para de chorar, digamos assim. Mas se você parar pra pensar, tipo, cara, eu acredito que o Shinji é muito maior representante da humanidade do que o que as pessoas pensam sobre o Shinji. Sim, Porque sim, sim. assim, se você parar pra pensar, tipo, a humanidade, o futuro, tava todo nas mãos do Shinji, que era um personagem que, tipo, não tinha relações humanas concretas, digamos assim. Ele nunca chegou a ter um pai, nunca chegou a ter uma mãe. Ele não sabe pra onde que ele quer ir, ele não sabe o que ele quer fazer da vida, ele não sabe de porra nenhuma, basicamente. Ele é Sim, uma espécie de niilista perdido no mundo, vamos colocar assim. E aí, de repente, você joga sim. esse niilista no lugar em que, tipo, em que ele vai poder salvar ou vai poder desgraçar toda a humanidade. É tipo, é um bagulho que eu penso que meteria medo em qualquer pessoa, qualquer ser humano normal, digamos assim. Pô, tipo, a gente tenta só se colocar um meio que um herói em qualquer história, sendo que o cara é só uma pessoa comum, com qualquer outra fraqueza. Uhum, sim, e eu acho que Neon Genesis Evangelion, um dos pontos altos de Neon Genesis Evangelion é que ele retrata bem as angústias do Shinji, digamos assim. Então ele Sim, mostra que o Shinji era cagão, que o Shinji tinha medo ele tinha medo de quase qualquer coisa, basicamente. Então ele mostra bastante isso, eu acho que isso é um ponto bom, não, tipo, não é aquele, não rotula, tipo, aquele personagem como um personagem que, tipo, não tem medo de nada. Por exemplo, Naruto. Naruto é, tipo, é o personagem que não tem medo de bosta nenhuma. Tipo, ele enfrenta alguém 50 milhões de vezes mais forte do que ele, mas ele vai e foda-se. Já o Shinji não. O Shinji você vê que, tipo, ele é mais palpável, digamos assim, a nível humano. Ele é mais, assim, com defeitos, digamos assim. no caso, o personagem perde pra ele mesmo, às vezes. Uhum. Sim, sim.
exatamente. E aí a maneira como o Shinji também ele se relaciona com a Rei e com a Azuka, eu também acho muito interessante. Porque, tipo, o Shinji é um estereótipo psicológico. Já a Asuka e a Rei são outros dois estereótipos que, apesar de serem diferentes, ainda assim nos remetem, eu acho, eu penso, que nos remetem à própria humanidade, digamos assim. A Asuka foi uma garota que foi abandonada, que, tipo, que viu a própria mãe cometer suicídio, digamos assim, e aí, por causa da falta de atenção, ela busca se destacar, busca ser. Tipo, ela busca ser a salvadora da humanidade para compensar Sim. aquilo que ela não teve durante a infância. Já a Rei, eu acredito que a Rei, a Yanami Rei, ela talvez seja a personagem mais. Como eu posso Nihilista. falar? Hã? Nihilista? Não entendi. Nihilista? Isso. Exatamente. Eu acredito que talvez ela seja a personagem mais niilista de todos os personagens, assim. Sim, E a... sim. Fala. É que, tipo, também além do Shinji tem esses dois personagens interessantes, a Rei e a Asuka. Tipo, a Asuka ela é a representação da juventude que tem uma personalidade inautêntica. Ela acha que o sucesso é, tipo, pessoas que acham que o sucesso material é tudo na vida. E projeta uma personalidade que não é delas. Uma personalidade forte, Uhum. inabalável, sendo que no fundo ela tem 1 bilhão de fraquezas emocionais. Sim. A Rei é a representação da juventude niilista japonesa. Tipo, não é uma pessoa sem sonhos e sem imaginação que só tá lá para cumprir o papel social dela. Uhum. Sim, sim. Ela, tipo, ela é uma personagem. De todos os personagens de NGE, ela é a personagem que eu penso que é a mais nula, digamos assim. Ela não tem sonhos, ela não tem aspirações, ela não tem vontade própria. Tudo que ela faz é seguir o que o pai do Shinji fala pra ela fazer. Por quê? Porque é pelo bem da humanidade. Mas ela não faz porque ela quer mesmo. Ela simplesmente segue o fluxo, digamos assim. Sim, sim. E eu Não, acho que ela é mais niilista nesse sentido do que o Shinji, porque assim, ela vê pelo que ela tá passando, e ao contrário do Shinji, que o Shinji se acovarda, fica com medo e etc. Ao contrário do Shinji, ela simplesmente fica indiferente. Tipo, ela simplesmente não se importa com o que estão fazendo com ela. Então, eu acho que o niilismo dela vem exatamente disso. Tipo, o Shinji, por ele ter medo, por ele ter essa coisa do receio, não pode se dizer que ele é exatamente niilista. Mas a Rei, por reagir de uma forma completamente indiferente, até sem emoções, a gente pode dizer que ela é uma boa representante do niilismo, digamos assim. é, velho. Assim, também tem meio que o relacionamento entre eles. Tipo, a Asuka representa um amor muito distante em relação ao Shinji. Tipo, um amor que ele tem que se sacrificar muito. Porém, quando ela, tipo assim, ela sem querer libera, mostra sinais do amor dela pelo Shinji, eu considero um amor mais profundo do que qualquer outro personagem que tá lá. Uhum. Também a Rei significa meio que um amor fácil. Sim, Também um amor sim, profundo, né? Fácil. sim. Só que tem a porra Porque. do complexo de Édipo. Tipo, ele vê a Rey e relaciona, ele associa a Rey à mãe dele. Uhum. Sim, sim. E aí, no fim das contas, se a gente for pegar. Ah, não, aí eu já tô confundindo o anime com o filme do fim de Evangelion. Mas eu ia Ah, falar que, tipo, no fim das contas, se a gente pegar o final de tudo, o final também do filme, no fim das contas, o Shinji acaba sozinho, entre aspas, com a Asuka, que seria justamente o caminho mais difícil, digamos assim. sim, E. ela. É que, tipo, ela rejeita muito ele, só que ao mesmo tempo quer ficar perto dele. Uhum, sim. Tipo, só que aquela cena lá, tipo, que eles estão no The End of Evangelion, que ele tá querendo procurar apoio dela, ela meio que nega ele.
Cara, aquela cena lá é muito complicada de entender. Tipo, o que eu entendi naquela porra é que quando ele quis dizer não me mate, é meio que uma forma de. Uma forma de dizer. Tá ligado? O eu eterno do Kierkegaard. Uhum, sim. Tipo, o Shinji, ele sempre vai ser o eu, aquele eu dele. Por mais que tenha as fraquezas, os defeitos dele. Ele nunca vai poder estar aquele eu. Aham, Meio sim. que ele sentia isso quando a Asuka rejeita ele. Ele sentia que aquele eu tava morrendo. Ele não podia. Você não pode parar de ser você mesmo. Só vai ser aquele cara e pronto. Você vai ter aquela personalidade e pronto. Por mais que você Uhum, tente se renegar, tu vai ser aquilo ali mesmo. sim. Que aí também a negação de si mesmo aí já entra naquele conceito de angústia, no conceito de Sim. angústia em Kierkegaard, que é basicamente a negação de si mesmo, digamos assim. Aliás, Eu se não consigo elas. explicar direito, não. Diga. Então, é mais ou menos. Uhum. Porque é um conceito meio complicado de explicar, mas continua. Sim, sim. Tipo, aliás, parando pra pensar agora no conceito de angústia, Kierkegaard e tal, tipo, eu penso, se a gente parar pra pensar, que talvez trazendo pro mundo real, pro palpável, eu acho que talvez a personagem mais angustiada de todas, tomando como base o conceito de angústia em Kierkegaard, eu acho que seria a Rei. A Yanami Rei, que é justamente a personagem que mais se não que se anula, digamos assim. E eu acho que dá para fazer até um link entre isso e a geração atual em que a gente vive no mundo real. O que eu percebo, por exemplo, no mundo real é que tipo a maioria das pessoas se negam, digamos assim, se negam em nome do social, em nome da moral, daquilo que é certo ou correto, do cultural, enfim. E eu percebo justamente que a maioria das pessoas aqui no mundo real estão angustiadas. Elas, tipo, hoje mesmo eu tava conversando com uma garota no Tinder, tipo, uma mina que eu nem conheço. Ela falou que elas, esse ano, ela tá sentindo muita falta dela mesma. Tipo, ela tá falando que a gente tava conversando sobre algumas coisas existenciais e tal. Eu vou no Tinder para conversar sobre existencialismo com as pessoas. É uma Enfim, realidade. e aí, tipo, ela falou pra mim que ela sente muita falta dela mesma às vezes, então por isso ela não aguenta ficar sozinha. Eu enxergo que isso daí pode ser um sintoma da angústia, um sintoma dela renegar ela mesma, ou até um sintoma de arrependimento, digamos É, assim. Então eu acho cara, que, pensando nesse lado, eu acho que talvez a Asuka seria uma personagem que mais sente angústia, vamos colocar. sim, sim. É que assim, tipo, eu tava até escrevendo um texto uns dias desse, que a sociedade vende muita propaganda e muitos falsos pra gente, tipo, se você casar com alguém, você vai ser feliz pelo resto da vida, sendo que eu acho que boa parte das pessoas que eu conheci, pelo menos se divorciaram uma vez. Uhum. Também vende muito propaganda de carreiras de sucesso. Tu vê, toda hora tá tendo uma propaganda de uma faculdade aí dizendo que se tu entrar nela, tu vai ter uma carreira de sucesso. Sendo que também a maior parte das pessoas que eu conheci nessa vida estão desempregadas ou estão num emprego que elas não gostam muito. Elas queriam outra coisa. Tipo, a Uhum. maioria não consegue concretizar esses sonhos e acaba caindo em algum tipo de angústia ou algum tipo de tristeza com a sua existência. Uhum. Sim, sim. E aí, nessas expectativas que o mundo coloca na gente, nessa propaganda das coisas, é aí justamente que há muitas pessoas, uma boa parte da nossa geração, que é vamos dizer, a geração de jovens, vamos colocar, de 20 anos para 30 anos, enfim, eu acho que nisso daí que muitos jovens acabam caindo no niilismo, mesmo que eles não saibam que seja niilismo, mas muita gente acaba caindo nisso daí porque eles veem que tipo que a vida deles está muito aquém, digamos assim, daquilo que pregam, daquilo que é esperado, daquilo que falam que é bom, do que é valorizado socialmente.
E aí eles veem que eles não conseguem chegar nisso, e aí eles simplesmente não traçam mais nenhuma meta para a vida deles, já que eles não conseguem alcançar aquilo que é apreciado socialmente, então eles não fazem mais nenhuma meta, já que se tem esse sentimento de fracasso já, e aí eles para não ter mais ainda esse sentimento de fracasso, para não correr mais novamente outro risco de fracassar, acabam correndo, indo para esse lado do não criar expectativa, do não traçar nada para a vida, do não saber aonde quer chegar, que é uma espécie de niilismo prático, vamos colocar assim. Sim. É, Que velho. por mais que o niilismo seja uma filosofia e seja uma filosofia de vida e tal, mas eu acredito que uma boa parte das massas é niilista mesmo sem nem saber, sem nunca ter tido contato com a palavra niilismo. Eu acredito nisso. Não sei se você se engana, não sei se você sabe, mas tem duas definições de mas enfim, não vou discutir aqui não. É, cara, mas evangelho também fala sobre você encontrar algo que te faça sentir realizado e meio que tocar o foda-se pra massa. Uhum. É, mas assim, uma coisa também, agora falando sobre falando mais sobre o final mesmo da série animada, ele fala muito sobre o que é concreto e o que é imaginário, tipo, essas duas ambiguidades, o que é subjetivo e o que é real. Uhum. Tipo, naquela primeira, deixa eu ver, no episódio 26, tem uma parte que ele fala sobre um momento bem introspectivo, que ele fala que basicamente a importância de tu ter uma forma, que quando você tem um corpo, você tem uma individualidade, com isso tu consegue diferenciar você em relação aos outros. Uhum. E, e já tem uma parte mais The End of Evangelion, que ele fala a importância dos sonhos e da imaginação, aquele diálogo perfeito que tem o Shinji com, acho que é com a Rei, e começa a tocar Jesus, a Alegria dos Homens do Bate. Uhum. Cara, é perfeito, é que ele fala que por mais que exista a realidade e a dor que ela consegue nos provocar, a gente precisa de sonhos e imaginação para amenizar essa dor e encontrar algum propósito para nossa existência. Mas lógico, a Uhum. gente não precisa ficar se apegando tanto a nisso, senão a gente vai caindo no mundo de fantasias. Por isso que ainda a gente precisa um pouco da realidade para dar forma, para não a gente não ficar vinculado a só um mundo abstrato de fantasia. Uhum. Eu achei Sim. essa Evangelho em si é uma aula de o que é real e o que é imaginário. Sim. Tipo, agora falando mais sobre o fim, os dois últimos episódios, digamos assim, do anime normal, sem contar o filme, tipo, eu concordo com quase tudo que tá ilustrado naquele final. Tipo, é uma puta. Vamos colocar assim, uma puta aula de filosofia, vamos colocar. Então, por exemplo, essa parte aí em que ele fala sobre a relação de sonhos e realidade, eu também acho muito bonito. E eu acho que serve até pra gente levar pra nossa vida mesmo. De tipo, de tentar conciliar, digamos assim, o sonho com aquilo que é real, aquilo que tipo que tá na nossa mente e que não vai sair de lá, conciliar isso daí com aquilo que é real e que nem sempre condiz com o que está na nossa mente. Mas assim, quando eu assisti Evangelion pela primeira vez, eu tinha, pela primeira e única vez, eu tinha algumas visões, algumas posições filosóficas meio diferentes das que eu tenho hoje. Evangelion, tipo, no final do Evangelion, aquele capítulo final, eu também me lembro que ele fala que, tipo, ele fala basicamente que os outros são importantes, tudo que nos rodeia é importante, porque tudo que nos rodeia existindo, isso dá pra gente a certeza de que nós existimos. Em suma, nós Sim. existimos porque as outras coisas existem, que é uma filosofia bem ligada a Hegel, que o Hegel afirmou basicamente isso daí, que tipo, nós podemos saber que nós existimos através da existência das outras coisas. E se as outras coisas não existissem, a gente não haveria como saber que a gente existe, digamos assim. E aí mostra Cara, aquela parte lá do Shinji jogado lá no vazio, tipo, aí ele fica olhando
ele fica olhando e, tipo, não sabe onde que ele tá e tal. E aí seria meio que uma ilustração de, tipo, para exemplificar o porquê que tipo, as outras coisas precisam existir para a gente poder existir. Sim. E aí, a partir disso, isso ajuda o Shinji a superar a angústia dele, porque boa parte da angústia dele, no anime inteiro, era justamente ter que enfrentar as coisas, ter que enfrentar tudo aquilo que era alheio a ele. Tipo, ele tinha medo, ele Além de si tinha mesmo. ele tinha medo, tinha receio, tinha raiva, tinha múltiplos sentimentos por tudo que era exterior a ele. Então, basicamente, ele não queria enfrentar o que era exterior a ele, ele queria ficar recolhido no próprio mundo. E o anime inteiro mostra isso, mostra ele lá dentro do quarto dele, ouvindo música, ele solitário, ele com o olhar cabisbaixo, ele não querendo falar com ninguém, enfim. E tipo, hoje em dia eu discordo da visão do anime, não somente da visão do anime que diz que, tipo, os outros são necessários para nós sabermos que nós existimos. Não somente discordo da visão do anime, como também discordo da visão de Hegel, porque esse conceito de evangelho veio de Hegel. Tipo, eu não. Hoje em dia, como eu tô muito mais tendente ao solipsismo, digamos assim, eu tô mais tendente a, tipo, a acreditar que não necessariamente eu existo porque os outros existem, mas o contrário. Eu acredito, hoje em dia eu tô muito mais tendente a acreditar que os outros existem porque eu existo. Porque se você parar para pensar na via de linha contrária, tipo, do meu ponto de vista, ou, por exemplo, do seu ponto de vista. Mas vamos falar do meu ponto de vista. Por exemplo, do meu ponto de vista, se eu não existisse, obviamente eu não ia poder. Eu não ia poder. Primeiro, eu não ia poder racionalizar nada. Porque eu não existindo, não há como eu fazer coisa alguma, basicamente. E segundo, que tipo, que eu não existindo, não há. Eu percebo as coisas existem do meu ponto de vista, porque eu posso perceber as coisas. Então, se Sim. eu não consigo perceber as coisas, como que eu vou chegar à conclusão de que elas existem, digamos assim? Então, hoje em dia, eu parto mais do ponto de vista contrário. Eu não acho que eu existo porque os outros existem, mas eu acho sim que os outros existem porque eu existo. Porém, afirmando isso, logicamente, do meu ponto de vista. Porque, por exemplo, do seu ponto de vista, você poderia pegar essa mesma filosofia para você e aí você afirmar para mim que eu não existo. Porém, não como uma verdade universal, digamos assim, mas sim do seu ponto de vista, digamos. Entendi. Mas só voltando um pouquinho ao outro tema sobre realidade e sonho, Uhum. na mentabilidade, no final do The End of Evangelion, meio que ele meio que concluiu que ele, apesar de a realidade, as pessoas machucarem ele, é só na realidade concreta que ele vai poder realizar seus desejos e sonhos. Tipo, por mais que a realidade esteja contra ele, meio que ele ainda quer existir lá. Ele que ainda tá lá. Tipo, é mais ou menos isso que eu digo para as pessoas, pararem de... Assim, nossa, tô meio bêbado, desculpa. Você bebeu hoje? Bebi hoje. Entendi. Mas continue. Mas enfim. Tipo assim, é só na realidade concreta que o Shinji poderia realizar os desejos íntimos dele. No final do Evangelion, meio que ele tenta viver naquele mundo abstrato, onde ele tá sozinho, sem nenhum contato humano. Uhum. E meio que, cara, aquele raciocínio final foi muito bonito. Que tipo, aparece a Rei e o Kaoru. Aí eles estão meio que falando, que eles são. Nós somos a esperança das pessoas um dia conseguirem entender umas às outras, ou então o que vocês chamam de amor. Cara, aquela parte lá foi muito bonita. Aí ele fala, o Shinji começa a falar, por mais que aquela realidade me machucasse, eu ainda sinto que eu era realmente feliz lá, que meus sentimentos eram reais.
Cara, aquela cena pra mim foi muito linda, velho. Não sei se tu se lembra. Uhum, sim, sim. Eu não me recordo da cena completa, mas eu me recordo de alguns flashes, digamos assim. Sim, sim. E sim, realmente. Tipo. A gente tá falando sobre Neon Genesis Evangelion e realmente, tipo, apesar de se você parar pra pensar, é só, entre aspas, um entre aspas, desenho animado. Mas assim, ele retrata muitas coisas, tipo, Neon Genesis Evangelion retrata. Cara, é um anime que retrata boa parte da. Como eu posso falar? Que retrata ou que faz Tá. referência a boa parte da filosofia ocidental, boa parte da filosofia Eu falei o contemporânea, taco. moderna, digamos assim. E, por Ah, sim. exemplo, o É, projeto de instrumentalização humana. Eu acho que isso daí também tem bastante conexão com o que você estava falando, de tipo da relação entre sonho e realidade, porque o projeto de instrumentalização humana é basicamente eles estavam querendo transformar em realidade aquilo que era um sonho. Só que assim, para esse sonho virar realidade, haveria um preço. E o preço a se pagar é um preço que faria com que a humanidade deixasse de existir da forma como ela existe. Então eu acho que nisso daí há uma metáfora muito grande nisso daí. Tipo, pelo menos para mim, o que eu entendi. Tipo, muitas vezes a gente idealiza muitas coisas, a gente pensa muito nos sonhos, no como as coisas deveriam ser diferentes e tal. Só que a gente não pensa que, tipo, que nem sempre aquilo que é ideal é aplicável no mundo real, digamos assim. Nem sempre a gente consegue conciliar os nossos sonhos com a realidade, ou consegue conciliar aquilo que a gente é com a realidade. Simplesmente, às vezes, simplesmente não dá, ou então vai ter que ter um sacrifício muito grande para se chegar no ponto que é aquele sonho, digamos assim, que é mais ou menos o que o socialismo, vamos colocar, o que o socialismo busca fazer. Tipo, se você parar para pensar, o socialismo ele busca, digamos assim, um sonho que é não haver mais classes sociais, não haver mais diferenças entre as pessoas e tal, o que em tese é isso. muito bonito, mas assim, todas as experiências que a gente já teve com o socialismo, o próprio conceito do socialismo, você vê que haveria de ter um sacrifício gigantesco de todo mundo, de toda a sociedade, não é nem tipo de alguns setores da sociedade, seria a sociedade inteira que teria que se sacrificar para chegar num ponto em que talvez fosse o ideal. Então, eu acho que o anime coloca isso daí, esse questionamento. Será que o ideal é realmente o ideal? Tipo, porque será que às vezes não existe, o ideal não requer sacrifícios demais para a gente chegar nele? Será que o sacrifício compensa e tal? Eu acho bem interessante também esse questionamento que eu entendi do anime. Sim. No caso, eu tento ser mais humanista liberal. Tipo, a representação da humanidade reside em cada indivíduo. Tipo, você, só pelo fato de você ser, tu já tem alguma coisa que poderia representar a humanidade. A tua consciência, os teus direitos inalienáveis. Mas enfim, também eu vejo a instrumentabilidade humana muito com o conceito de último homem de Caralho, tá matando alguém aqui. Enfim, é que fez um barulho aqui, eu não ouvi as últimas coisas que você falou. O que você falou? tá, tá. Voltando. Tipo, a instrumentabilidade humana, eu considero ela também como pode ser aplicado um conceito do último homem de Nietzsche. O último homem, ele seria um ser que não teria nenhuma adversidade, não seria oprimido por nada e enfim, ele estaria lá só para manter a vida e não faria Sim. nada grandioso. Tipo, por isso que eu interpreto que o Hideaki Anno meio que viu como a instrumentabilidade um retrocesso. Tipo,
nós estamos aqui na realidade, o que? A gente sofre com uma porrada de coisa, mas ao mesmo tempo a gente pode fazer grandes coisas na realidade. Uhum. O mundo que a gente vive, a gente pode construir prédios, escrever livros, fazer jogos. No mundo da instrumentabilidade não teria por que fazer isso. Sim. Porque, cara, muitas coisas que a gente faz é para meio que fugir da dor da realidade. A arte mesmo, eu escuto música só para fugir da dor que tem da minha vida. Uhum. Sim. E se eu fosse música, eu não seria música se eu não sentisse dor. Sim. Eu acho que a instrumentabilidade humana, o projeto e tal, sim, eu acredito que o fim dele possa ser atingir esse estágio do último homem e tal, mas eu acredito que o problema nesse contexto da instrumentabilidade humana, eu acredito que é o mesmo problema na vida real do socialismo. Tipo, ele tem um fim que O quê? é o mesmo problema do socialismo, trazendo isso para a vida prática. Sim. Tipo, ele tem um fim que eu acho que a grande maioria das pessoas consideraria digno, digamos assim, mas ele se utiliza de meios que são questionáveis. Então, por exemplo, a instrumentabilidade humana, o meio que eles utilizam para atingir a instrumentabilidade humana é simplesmente excluir o indivíduo, ao ponto de só existir aquilo que é coletivo. De certa forma, eles excluem toda e qualquer forma de existência individual. E no meu ponto de vista, eu não conseguiria afirmar que eu existo se eu não me reconhecesse como indivíduo. Porque, tipo, eu Sim. não me reconhecendo como indivíduo, eu me vendo como uma massa, digamos assim, como eu posso afirmar que eu sou alguma coisa se eu não passo de uma massa, se eu não passo de algo que eu sinto que é um agrupamento, que não tem, sabe, não é palpável a nível individual, algo que eu sinto que tipo não é eu puramente, é algo que eu sei que tem influências ou que tem outras coisas dentro. Que é mais ou menos igual, tipo, a garota lá do Tinder tava me falando, tipo, ela não segue tipo o que ela quer. Então, por causa disso, ela se sente desconfortável com ela mesma. Eu acho que eu me sentiria nessa mesma posição. Se eu estivesse num bagulho, por exemplo, instrumentabilidade humana, eu ia me sentir tipo desprovido, até mesmo duvidoso, muito duvidoso da minha própria existência, em suma. Entendi. Eu tava lendo justamente sobre isso, cara. Humanismo, como a humanidade se vê. Tipo, tem vários grupos de humanos que não se veem da mesma forma. Tipo assim, tem um humanismo liberal que ele é bem influenciado pelo cristianismo tradicional. Tipo, ele vê que cada ser humano pode representar a humanidade pelo fato de direitos e uma alma. Já o humanismo socialista, ele vê, tipo assim, só eu não posso representar a humanidade. Mas quando a gente está agindo em conjunto, quando a sociedade está agindo em conjunto, aí é uma representação da humanidade. Uhum. Tipo, a sociedade é maior que o indivíduo. Já o humanismo liberal, ele vê que o indivíduo pode ser é mais importante que a sociedade em geral. Uhum. Aí também tem o humanismo evolutivo, que já foi usado pelos nazistas para ver a humanidade. Tipo, existem seres humanos dotados de determinadas características que permitem serem os seres humanos evoluídos. E tem já os outros seres humanos que não são evoluídos e devem ser exterminados. Uhum. Que aí também Enfim, pega um pouco do conceito do Bermensk, do Nietzsche. aí a estabilidade é basicamente um humanismo realista, velho. Tipo, renega totalmente a individualidade em troca de um mundo sem dor e sem sofrimento. Uhum. Sim, ele basicamente exclui a existência humana da forma como a gente conhece, digamos assim. Ele cria uma realidade que eu acho até louvável, mas que é questionável. Eu acho que é no mínimo questionável. Eu enxergo uma relação disso daí, de tudo que a gente está falando também, entre isso daí, a instrumentabilidade humana e o pós-modernismo. Não somente eu Pode enxergo ser.
que a instrumentabilidade humana pode ser uma metáfora para duas coisas, tanto o socialismo quanto também o pós-modernismo. E no pós-modernismo, o que a gente vê é que não existe conceitos, não existe moral, não existe um futuro, um lugar para se enxergar, digamos assim, e na Muito menos instrumentabilidade, individualidade. e na instrumentabilidade humana é basicamente isso daí, tipo, a humanidade é o fim por si só. Não existe o fim individual. O fim é o coletivo e esse coletivo é o fim por si só. E não existe, assim, não existe o que é meu, não existe o que eu quero. Então, não sei, cara. Tipo, o que eu enxergo é que eu penso, de certa forma, os marxistas, esse pessoal influenciado pelo Marx e tal, de certa forma, eles têm razão quando eles afirmam, de certa forma, eles têm razão quando eles afirmam que o pensamento existencial é um pensamento conservador, digamos assim. Por quê? Porque o conservadorismo foca no indivíduo. Então, por exemplo, o conservadorismo é a favor do porte de da legalização do porte de armas, ele é contra o socialismo, ele é contra a maioria das formas de coletivismo, digamos assim. Ele, em muitas formas de conservadorismo, buscam o fim do Estado para que assim possa haver o maior benefício individual. Então, de certa forma, tipo, quem tem muitos pensamentos existenciais, existencialistas, de certa forma adere, em parte, ao pensamento conservador. Porque realmente, pensar individualmente é muito mais primitivo, digamos assim, é muito mais base para a sociedade em que a gente vive do que a gente pensar em pensar coletivamente. Pensar coletivamente é, é como o socialismo, como o comunismo, como algumas vertentes do anarquismo teorizam. E é um pensamento que, se você parar para pensar, é um pensamento recente. O socialismo começou assim a tomar forma o quê? De 300 anos ou 200 anos para cá, vamos colocar assim, enquanto que a sociedade em que a gente vive, tipo, é uma evolução. Começou com um sistema de escambo, aí depois evoluiu para alguma outra coisa, minha memória não tá boa, depois foi para o feudalismo, aí depois teve a Revolução Industrial, que evoluiu para o sistema, como eu posso falar, que aí depois da Revolução Industrial começou a se formar o capitalismo, e aí depois o capitalismo começou, da forma como é hoje, começou a desenvolver, e aí começou a ter alguns aspectos da social-democracia em vários países onde existe o capitalismo. Então, tipo, por mais que não esteja de todo correto, e eu acho até uma grande ignorância você não pensar existencialmente. Ah, porque existencialmente é um pensamento egoísta, mas todo e qualquer ser humano é egoísta. Então, tipo, não tem. Cara, essa é uma das minhas tretas com o socialismo. É que, tipo, o socialismo afirma, muitos socialistas afirmam que a gente não deve pensar em existencialismo. A gente não deve pensar na própria existência, porque a existência individual é um pensamento egoísta. Mas todos nós somos egoístas. Eu não consigo imaginar como alguém existe nesse mundo sem pensar na própria existência, sem pensar na própria individualidade. Eu não consigo imaginar, simplesmente. Eu acho que é Sim. uma. Eu não sei. Pra mim, que eu penso muito nisso, eu simplesmente não consigo. Eu também trato com o socialismo pela mesma razão. Eu não consigo ser engolido pela massa. Não consigo me sentir. Não ser engolido pela massa. Em nome de uma ideologia, um sonho utópico. Por mais que seja bonito, pensar coletivamente e tal, pensar num futuro que seja melhor para todo mundo, mas é simplesmente que você vai estar negando si mesmo. E aí vai entrar no conceito de angústia de Kierkegaard, por exemplo, e não somente no conceito de angústia de Kierkegaard, do Heidegger também. Heidegger também fala sobre bastante, ele também adota bastante o sistema de angústia elaborado pelo Kierkegaard.
só que menos com um viés cristão e mais com um viés cético, digamos assim. Primeiro isso daí, e segundo que, como eu falei, eu não enxergo a humanidade sem uma humanidade que exista sem pensamentos individuais. Não consigo, não visualizo uma humanidade assim. E eu acho que tá certo todo mundo pensar individualmente, porque eu acho que é só individualmente que se chega a alguma espécie de consenso, alguma espécie de realidade sobre si mesmo, digamos assim. É, é por isso que, tipo, eu tava vendo uma discussão ontem quer dizer, umas 3 semanas na faculdade, um pessoal de humano, estavam discutindo socialismo e capitalismo. Aí estavam um tema de quem produz mais cientificamente. Aí um tava falando. Aí tá, os dois chegaram a falar coisas grandiosas que o socialismo fez, mas aí eu meio que cheguei e falei: vocês não acham que foram indivíduos e não estados ou megacorporações que fizeram tais coisas grandiosas? Entendeu? Por mais que Uhum. tu coloque, sei lá, o Estado fez, sei lá, uma empresa fez aquilo. Não, porra, foi vários indivíduos. Tipo, um oceano, ele é basicamente um monte de gota junta que forma algo grandioso. Se não Uhum. tem individualidade, não há algo, algo grandioso. Uhum. Se não tiver se não tiver individualidade em primeira instância, não tem nada grandioso no mundo. Sim. E a partir daí, do não existir individualidade, que eu enxergo até que o mundo em que a gente vive hoje em dia, a sociedade em que a gente vive hoje em dia, que é largamente influenciada pelo pós-modernismo, vamos colocar assim, a gente está vivendo em tempos em que cada vez mais é negado o direito ao individualismo, à individualidade, vamos colocar assim. E, tipo, eu acho que esse é um grande questionamento, voltando para o Evangelion, eu acho que esse é um grande questionamento que o Evangelion aborda, tipo, principalmente com relação ao Shinji. Você ter que se assumir, você ter que, digamos assim, sair da casca ou entrar no robô, vamos colocar assim, para você poder assumir e ser dono da própria existência. Que é basicamente o que o Shinji faz nos últimos episódios. Ele deixa de sofrer. Não é que ele deixa de sofrer, mas ele deixa, digamos assim, de ter uma postura apática, uma postura medrosa com relação ao mundo, e ele entende que a única forma dele ter alguma forma de consolo, alguma forma de prazer no mundo é justamente ele dando a cara a tapa, basicamente. É Sim. justamente ele estando suscetível à dor. E a partir do não ter mais medo da dor, ele supera a dor, digamos assim. É, eu conversando com a minha irmã, enfim. Velho, o que eu acho legal nesse anime é que cada pessoa pode encontrar a sua própria resposta. Tipo, pelo fato de ter muita cena assim que muita cena parada, mas que simboliza algo, dá uma margem de interpretações imensa. Uhum. E, cara, isso é bom, porque isso faz muita gente pensar não só sobre o anime, mas sobre outras obras. Tipo, eu comecei a ver muitas outras obras, filmes, outras animações também, completamente diferentes. Uhum. Além de dar Sim, esse leque para filosofia existencialista. sim. E tipo, o que eu acho também bacana, além disso que você citou, é que tipo, é um anime que cada personagem você vê um aspecto da humanidade nele. Então, Sim, o Shinji você vê o receio da humanidade o receio não da humanidade, mas o receio individual de enfrentar o mundo. A Asuka você vê aquele típico comportamento de mascarar medo, mascarar fragilidade com alguma espécie de heroísmo, digamos assim, uma com espécie de alguma. narcisismo. Sim, a Asuka é basicamente, para mim, uma representante da agressividade, de uma agressividade maquiando uma fraqueza. Sim. A Rei é tipo uma representante do niilismo, do niilismo até moderno, vamos colocar. E até personagens que não são os principais, por exemplo, a Misato. É Misato ou Nossa, Misako? esqueci de falar da Misato.
Então, até, por exemplo, ela para mim é uma representante de tipo não somente das mulheres, mas das pessoas em geral que conseguem coisas ou que só se destacam via sexual, digamos assim. O Hum. que chegam onde querem, ou que enfrentam um vazio sexual, o vazio existencial, justamente destacando essa parte da vida, a área sexual, digamos assim. Realmente ela é uma pessoa que tenta preencher o vazio da vida dela com os homens na cama, basicamente. Uhum. Cara, tem muita gente que a gente pode relacionar com o Evangelho, tipo assim, que a gente conhece na vida real. Porque os personagens têm traços psicológicos muito. São traços muito, posso dizer, Relacionados com o mundo real? relacionados com a realidade das pessoas, com a personalidade delas. Uhum. Isso que eu acho da hora, velho. Tipo, quando eu vi a primeira vez o Evangelho, eu via, cara, as pessoas geralmente são assim. Quando eu reparava nas personalidades das personagens, dos personagens de Evangelho. Uhum. Sim. O pai do Shinji também dá pra gente fazer uma conexão com o mundo real. Cara, quase todos os Ah, personagens a gente consegue linkar, às vezes até com pessoas específicas da nossa realidade. são algumas recomendações para quem quer assistir, Vai, diga. ou quem, sei lá, assistiu alguns episódios e quer assistir de novo. Basicamente, você tem que assistir até o episódio 24. Depois do episódio 24, tu assiste um filme chamado Death and Rebirth. Eles são como uma preparação para tu assistir o The End of Evangelion. Cara, Aí, velho, é aliás, porque todo mundo assiste Evangelion. Uhum. Porque aqueles dois últimos episódios não entende porra nenhuma. Existe um monte de teoria para pro que seria, tipo, os dois últimos episódios do anime normal. Aí, o que eu sei é que a teoria mais aceita é que, tipo, o estúdio lá que fez o Neon Genesis Evangelion tava sem dinheiro, tava sem recursos financeiros para fazer um Sim, sim. final que condizesse com o resto do anime. Eles fizeram aqueles dois últimos episódios que você fica totalmente tipo, what the fuck? E aí, depois, a maioria do público ficou meio que insatisfeito, ficou todo mundo sem entender porra nenhuma e querendo um final que fizesse algum sentido na cabeça das pessoas. E aí eles produziram o The End of Neon Genesis Evangelion, que seria, digamos que o final, tipo, verdadeiro pelo menos é o que a Ah, maioria das pessoas consideram, que é o verdadeiro final de Neon mas Genesis tem gente Evangelion. que fala também que tanto o final da série quanto o final desse filme aí estão na mesma cronologia. Tipo, eu não sei como, mas estão, segundo eles. Mas enfim, Uhum. outra coisa que, além de Evangelho, tem outros animes da Gainax e também outro estúdio que eu esqueci o nome, que era de pessoas que trabalhavam na Gainax, que eles também fazem animes muito bons, tipo, eu assisti Gurren Lagann, cara. Você tem que assistir também Gurren Lagann, Thiago. É muito foda. É, Esse eu ainda não assisti mesmo. tem outro também, velho, que eu esqueci o nome. Cara, esqueci a porra do nome. Depois eu mando aí tu colocar na descrição. Cowboy Bebop? Não, não, pô. FSLS. Acho que é assim o Acho nome. que agora eu não Mas vou tem, lembrar também não. mas tem um nome, tem uma pronúncia exata. Já pra isso. Uhum. Mas enfim, cara, é que depois que esses animes, eles têm. Tipo assim, parece ser nonsense, até este, no caso de Gurren Lagann e Kill la Kill, mas eles carregam uma mensagem profunda, velho. Tipo, Gurren Lagann, ele carrega uma mensagem sobre o desenvolvimento tecnológico e científico da humanidade. Porque tu pode observar, cara, que a humanidade não tem tanto tempo comparado com uma perspectiva cosmológica. Tipo, nossa existência aqui, a existência humana, comparado com o tempo do universo, é basicamente um piscar de olhos. E durante esse tempo que a gente está, a gente conseguiu desenvolver
muita coisa em pouco tempo. Aí sabe lá até que ponto a gente consegue chegar. Uhum. É, sim. Aí tinha uma outra raça, uma espécie que eles eram contra esse desenvolvimento tecnológico da humanidade. Simbolizando aí os anarcoprimitivistas. Pode ser, pode ser. Aquilo aqui também tem uma mensagem também profunda. Cara, o anime fala sobre roupas e consegue ter uma mensagem profunda, pelo menos da minha perspectiva. E também fala de fascismo. Aham. É, sim. Fascismo, aliás, fascismo é um bom tema para discussão. Um tema que, tipo, eu, nos últimos tempos, eu estudei bastante, vejo bastante coisa por aí relacionada a fascismo e tal. E eu acho uma teoria política, digamos assim, bem interessante. Mas, Ah, Bom, deixa eu ver, deixa eu pensar o que mais sobre Neon Genesis Evangelion. Hum. É, também eu vi fa- que aquilo ali é tudo um ciclo. ciclo? É, tipo, os filmes, eles. A gente tem muita coisa com o filme o The End of Evangelion. Tipo, tá ligado? Rebuild of Evangelion. Assistiu Uhum. esses filmes? Eu acho que não, mano. Porque o que eu me lembre, eu só Já assistiu assisti eles? o anime mesmo, o anime normal, e o The End of Evangelion. Na verdade, o Rebirth eu acho que eu nem cheguei a ver. E os outros, as outras coisas que fizeram. Aí que tem uns outros filmes, pô. Tipo, eles são tipo um reboot. Só que, cara, tem muita coisa lá que faz tá que é meio que um ciclo aquela porra, ó. Tipo, um ciclo eterno. Uhum. Sim, com certeza. Aliás, pensando nisso daí, nos finais alternativos de Neon Genesis Evangelion, nesse tipo de coisa e tal, me veio uma analogia, tipo, isso me lembra também. Você já assistiu aquele filme Mr. Nobody? Sim, sim, do Diário de. Sim, isso me parece o Mr. Nobody. Tipo, os universos alternativos, as escolhas que vai fazendo, e aí altera, tipo, todo o universo de possibilidades, e aí a realidade se altera. É um bagulho bem louco. Isso me lembra também o filme Mr. Nobody. Mas enfim, Tem um personagem que a gente não falou ainda, assim, qual? tudo bem, que foi que é alguém do Ikari. Eu vejo assim que se o Quem? Shinji, do Ikari, o pai do Shinji, Ah, sim, que eu vejo sim. assim, ele basicamente é um Shinji crescido. Uhum, sim. Uma pessoa que se fez totalmente mesmo, tipo, ficou fria e não deixa passar nenhum sentimento ou afetividade. Que, que se o Shinji crescesse, se a gente visse ele crescer, com certeza ele ia se tornar um Gendo Ikari da vida. Sim, muito, muito possivelmente. Eu acho até que numa possível relação, pegando o fim de Neon Genesis Evangelion, acho que até uma possível relação entre Shinji e Asuka, com o passar do tempo, poderia fazer o Shinji se tornar igual ao pai. Penso eu. Mas posso estar errado. Entre o Sato, olha, Asuka e Shinji? Aham, sim. É, pode ser. Tomando aquele final lá que, tipo, eles estão abandonados e, tipo, não resta mais nada além deles, digamos assim. Acho Cara, que. que tipo, não tem mais o que vai acontecer depois. Isso que é o foda. Por isso que deixou muita gente angustiada foi isso. Uhum, sim, Tipo, tipo, é uma. Tipo, meio que tenta trazer uma mensagem de retomar da vida. Tipo, por mais que o que aconteceu já aconteceu, a gente tem que seguir adiante. Pelo menos eu interpretei assim. uhum, sim, sim. Ele deixa meio que o final em aberto, digamos assim, pro que vai acontecer. E aí ele termina basicamente com o Eu digo, Shinji enforcando a Asuka. Aí depois ele se para. essa, se essa cena do enforcamento, tô falando da cena da. Tipo, agora a cena do enforcamento eu nem quero dar palpite. Até hoje eu não entendi muito bem, não, na boa. Eu já vi um vídeo que fala um pouco sobre os finais, os significados filosóficos de Neon Genesis Evangelion.
Que nesse vídeo ele afirma basicamente que o Shinji enforca a Asuka para sentir que ele tá vivo, que ele próprio tá vivo, digamos assim. E aí, Pode para ser uma sentir que interpretação ele tá vivo, ele faz algo na interessante. Asuka para esse algo que ele tá fazendo nela produzir uma reação. E aí, a partir dessa reação que ele vai produzir em algo que não seja ele mesmo, que é algo até que tem a ver com a filosofia de Hegel, a partir dessa relação que ele tem com algo que é exterior a ele, esse exterior produzindo uma reação, ele pode afirmar que ele próprio existe. Que, aliás, aí também é um dos meus focos de discordância da filosofia de Hegel. Tipo, eu ter que me relacionar com o mundo exterior para poder provar que eu existo e tal, mas enfim. Aí, basicamente, o que eu vi nesse vídeo foi mais ou menos essa explicação. Ele enforca a Asuka para poder afirmar que, para poder produzir uma reação da parte da Asuka, e aí, a partir dessa reação, ele confirmar que ele ainda está vivo. Que é o debate central de todo o anime, basicamente. Uma interpretação interessante. Eu nunca tinha pensado sobre isso, velho. Sim. O via de Hegel aí no Evangelho é mais tipo assim, o ser humano tem um conflito de tá, primeiramente vamos pegar uma coisa que a gente nem disse, que é o dilema do ouriço, que é o Shinji é uma representação desse dilema. Uhum, Ele sim. ele quer se relacionar com os outros, mas quanto mais ele se aproxima dos outros, mais ele se fere. Aí quanto mais ele se afasta, mais ele começa a se sentir solitário e mais vazio ele se sente. Esse vazio dói. Aí fica esse conflito entre se aproximar das pessoas e se afastar delas. Tem que ter meio que uma meia distância entre elas. Aí Sim. meio que a instrumentabilidade seria a síntese desse conflito. De Hegel o que eu vi foi isso também. Sim, Que eu é acho que síntese e a tese. esse dilema do ouriço, eu acho que ele ilustra bem como são as relações humanas. Tipo, ele diz que basicamente, se a gente ficar muito próximo, a tendência é a gente se machucar. E de certa forma isso está certo, eu acredito. Porque, tipo, por exemplo, Certo. vamos colocar duas pessoas que se amam. A tendência com qualquer tipo de relacionamento, o relacionamento que mais tende a machucar, a possivelmente machucar a gente, é o relacionamento amoroso. Por quê? Porque é o relacionamento em que a gente está mais perto um do outro. Quando você ama alguém, você quer se entregar a esse alguém, você quer mostrar você mesmo para esse alguém. E a partir daí você pode se ferir de maneira às vezes até irreversível. Então, eu acho que esse dilema do ouriço é uma bela metáfora para relacionamentos humanos em geral. Quanto mais você chega perto do outro, mais fácil é não somente você, mas também o outro se ferir. E eu acho que isso é um grande dilema de quase toda e qualquer relação humana, vamos colocar assim. Uma da humanidade em geral. Sim, sim. Eu acho que, na verdade, eu acho que por isso, esse é um dos motivos, o ouriço, que eu hoje em dia eu sou meio que exilado, que eu quase não saio do quarto, porque tipo, eu tenho essa consciência de que se eu me relacionar com alguém, muito possivelmente eu vou machucar a pessoa vai me machucar, então eu fico com 10 pés atrás antes de me relacionar com qualquer pessoa. E aí o que surge em mim é algo parecido com o Shinji, que é o sentimento de solidão, o sentimento. No meu caso Tédio não surge existencial. tanto isso. Hã? Tédio existencial. Não, então, isso que eu ia falar, que no meu caso não surge tanto esse aspecto existencial, de tipo, de duvidar da própria existência e tal, mas assim, o simples fato de eu me afastar por conta disso faz eu sentir solitário, como consequência simples, vamos colocar assim. Mas é complicado, cara. Eu acho que isso também você citou bem. O dilema do ouriço, que é um outro aspecto importante de Não Gênesis Evangelho. Outra coisa que o anime ilustra bem, digamos assim. São só esses pontos que eu queria referir mesmo. Uhum, sim. Bom,
Falta mais alguma coisa pra gente discutir? Alguma coisa que daria um assunto legal relacionado a isso? Quer dizer, com certeza Cara, deve ter, né? cara, acho que tem também uma animação do Hideaki Anno, que animação, um clipe que ele fez. Qual é mesmo o nome, cara? Acho que é. Caralho, esqueci. Mas é um cara que ele tinha uma namorada, e aí ele começou a se apaixonar por uma personagem de anime. Cara, aquela animação também me lembra um pouco Evangelion. Tipo, o fato, como ele tenta fazer meio que uma crítica aos otakus, à cultura otaka. Ele também é uma grande crítica a essas pessoas que fogem para o mundo de fantasia dos animes e deixam Uhum, o seu mundo real apodrecer. uhum. Levando isso para um nível mais prático ainda, a gente pode tomar isso como crítica também para essa nova geração de japoneses que está preferindo se relacionar com boneca, com aquelas bonecas em formato humano, ao invés de se relacionar com humano mesmo. A gente até pode tomar por esse lado, talvez. Sim, sim. Que é tipo, esse bagulho das bonecas sexuais e tal, eu acho que é a realização no mundo real do ideal otaku, ou do ideal antissocial, digamos assim. Não somente uma realização disso, é uma realização de muitas coisas, na verdade. Mas só trazendo essa analogia também para outros lugares. Sim, tem muita animação também, como Perfect Blue, que ele fala sobre isso. Muita pessoa que já não sabe diferenciar o real e a fantasia. Tem Uhum, muitos jovens e adultos que, como não conseguem manter relações sociais com as outras pessoas, se aprofundam nesse mundo de fantasia e imaginação que são os animes. uhum, E não tomam cuidado de sustentar saber diferenciar o que é real e concreto. Tem gente que enlouquece com essa porra. Tipo, por isso que também tem essa mensagem do Evangelho, de saber diferenciar onde está o real e o concreto. uhum. Sim, E sim. a gente, é um ciclo não, uma coisa, uma faca de dois gumes. Se a gente ficar muito preso ao trabalho, às coisas da vida cotidiana, a gente vai enlouquecer de tanto que existe. Ficar em depressão, tédio existencial. E se a gente ficar muito nesse mundo de fantasia, beleza, a gente não vai sentir tanta dor, não, mas a gente vai entrar num mundo sem volta, basicamente. E uma hora ou outra vai despertar um sentimento de desespero e angústia. Uhum, sim. Vai todo mundo, em suma, se todo mundo viver só dos sonhos, vai todo mundo, em suma, virar otaku fedido. Otaku, porque o anime, o mundo dos mangás é uma idealização, querendo ou não, e fedido porque ninguém mais vai sair de casa. Vai todo mundo ficar trancado dentro do próprio quarto, não vai mais nem tomar banho. Então a expressão otaku fedido vai fazer bastante sentido, eu acho, nesse contexto. Uhum. Otaku Sim. fedido. Bom, mas enfim, caralho, aqui já é 9h33. Aí é 8h33, né? 8 Pô, acho que deve ser da hora morar aí, tipo, ter esse horário Uma merda. atrasado. Não, cara, é uma merda morar. É uma merda mesmo. Não, tipo, eu Quer falo dizer, só da pra questão de quem, ter uma hora a menos, digamos assim. pra quem curte vida campestre é da hora. O interior Uhum. daqui, pra quem curte vida campestre é da hora mesmo. É. Mas a capital, puta que pariu. Clima, também violência, faz a cidade ser merda. Fora que não tem estrutura nenhuma aqui. Mas Uhum. enfim. Sim. Pra você que mora aí, pra eu que moro, tipo, em São Paulo, Campinas, São Paulo, eu acho que a gente vive duas realidades muito diferentes, muito mesmo. Muito. Tanto em termos de clima, quanto também em termos de desenvolvimento econômico e social.
É bem louco parar pra pensar que a gente tá, tipo, no mesmo país, a gente tá no mesmo. A gente chama no mesmo porção de território, mesma linguagem e tal, mas a gente vive praticamente duas realidades completamente, quase completamente diferentes, digamos assim. Só, até mesmo o sotaque da gente, a gente fala a mesma língua, só que o nosso sotaque é completamente diferente. Muito diferente, cara. Tu fala muito. Teu R é muito americano, velho. Porta. Sem, sem porta, Já o meu R carta. O seu é, R é, é um R R mais nulo, né? Carta. é Portugal. Uhum, sim, Portugal. Portugal, porteira, porta. Você quer falar alguma É. última coisa pro pessoal que vai ouvir ou não? Não, não, já tô satisfeito pra porra, já tô até cansado mentalmente. Sim. Bom, então é isso aí, gente. Eu acho que uma boa parte dos assinantes do meu canal não vão assistir esse vídeo, porque não sei se todo mundo se interessa por anime, mas eu acho que uma parte se interessa, sim. Mas de qualquer forma, se você ouviu até aqui, muito obrigado, eu acho. Obrigado. Não sei por que eu tô falando obrigado, mas enfim. Até o próximo podcast e se despede aí do pessoal, Igor. Falou. E falou, gente, até o próximo podcast.